Olá, tudo bem? Eu me chamo Freidson, eu sou um dos autores dessa pesquisa que nós efetuamos a respeito das 5 vias de Tomás de Aquino, e aqui, como vocês observam, já tem o título, As 5 Vias, Caminhos Filosóficos para a Origem do Universo, e logo abaixo nós temos os autores, Enzo Suzini, Nielson Maciel, Arthur Souza, este que vos fala, Freidson Trindade, Davidson Jonathan, Giesley Machado. Nós temos como orientador o nosso doutor e professor Agenilton Marques Correia. Como introdução, nós iremos falar hoje sobre as 5 vias de Tomás de Aquino, como dito antes. Para uma breve introdução, Tomás de Aquino ele foi um filósofo, também teólogo, que viveu ali no século XIII. E Tomás de Aquino foi considerado um dos maiores pensadores da sua época, e se não o maior dos pensadores ali. Tomás de Aquino ele procurar formas racionais ou argumentações racionais que pudessem demonstrar ou comprovar a existência de Deus. O nosso objetivo nesse trabalho aqui é discutir o pensamento de Tomás de Aquino com a ênfase em sua lógica naturalista para demonstrar a existência de Deus através das suas 5 vias. Para iniciar, nós temos a nossa metodologia, a metodologia que nós iniciamos, ela é de natureza descritiva, com base na análise bibliográfica voltada ao criacionismo. Ou seja, o estudo utiliza as 5 vias de Tomás de Aquino para explicar e refletir sobre os principais argumentos que sustentam a existência de Deus como a causa e a origem de todas as coisas. Para dar início, nós iremos falar logo da primeira via, chamada assim por Tomás de Aquino de motor imóvel. E o motor imóvel ele parte do princípio de que tudo no universo ele está em constante movimento. Ou seja, para que a gente entenda essa primeira argumentação de Tomás de Aquino, ele entendia que nada movia por si mesmo, ou seja, seria necessário que algo provocasse esse movimento. Quando a gente regressa, segundo Tomás de Aquino, essa cadeia de causas, a gente chega a um primeiro ser, ou seja, a algo, alguém que deu origem a todo o movimento. E Tomás de Aquino ele diz que esse não pode ser movido por outro, sendo que esse ser ele é o primeiro motor imóvel, e sendo assim, sendo ele o motor imóvel, ele é uma causa não causada e é identificado como o próprio Deus. Dando seguimento à próxima argumentação, é basicamente algo muito parecido com a argumentação do motor imóvel, é a causa eficiente, né? Que é conhecida como a segunda via da causa eficiente, que tem como base a causalidade, ou seja, tudo no universo, novamente ele utiliza essa argumentação, né, tem uma causa. Nada que existe veio do absoluto nada, sem uma causa anterior. Ao retrocedermos novamente até o princípio de tudo, a gente chega à primeira causa eficiente. E Tomás de Aquino identifica essa causa eficiente como sendo o próprio Deus. Lembrando que Tomás de Aquino rejeitava a ideia de uma sequência infinita das causas, né? Então, quando a gente regride nesse processo, nós chegamos àquilo que Tomás de Aquino entendia como sendo o próprio Deus. A terceira via, ou a terceira argumentação que Tomás de Aquino utiliza, é a contingência e necessidade. A terceira via ela compreende o conceito da contingência e necessidade, que refere-se aos humanos como seres cuja existência não pode acontecer sem que um ser necessário exista e forme-os. Ou seja, a humanidade ela pode ou não ocorrer e não precisa existir, devido a ter sido criada e ser limitada. Então, segundo Tomás de Aquino, utilizando o exemplo dos humanos, os humanos seriam, no caso, a contingência e Deus seria, no caso, a necessidade, ou seja, algo que não poderia deixar de existir, algo que deveria existir sempre, se assim eu posso falar, grosso modo. Tá? A nossa quarta via, ou quarta argumentação que Tomás de Aquino utiliza, é a via de graus de perfeição. Então, Tomás de Aquino acreditava que a parte da observação existem graus de perfeição no mundo, ou seja, você tem pessoas mais dotadas do que outras, pessoas que, segundo
alguns olhares são mais bonitas do que outro, uma coisa mais bonita do que outra, mais vistosa, enfim. E Tomás de Aquino entendia que essa hierarquia de valores, como algo ser melhor ou mais verdadeiro, implica a existência de um padrão máximo, um ser perfeito que é a causa de toda a perfeição encontrada nas criaturas. Basicamente, se você visualiza algo muito belo e você regride, entre aspas, um pouco, você vai perceber que aquele algo belo ele deve imitar algo que é perfeito, se assim eu posso dizer. E a quinta via, conhecida como a via da finalidade, enfatiza a ideia de que tudo no universo tem um propósito. Mesmo os seres que não pensam seguem uma ordem que revela uma inteligência por trás de tudo. Para Aquino, essa inteligência é Deus que conduz a criação ao seu fim. McGrath, ele explica que esse raciocínio mostra como a fé e a razão se completam, já que a harmonia da natureza aponta para um Criador. Por fim, nós concluímos, portanto, as formulações teóricas de Tomás de Aquino acerca da existência de Deus, que elas apontam para um ser necessário, eterno e criador do cosmos e de toda a complexidade nele existente. Em um sentido mais amplo, para Aquino, a existência de um Criador constitui, antes de tudo, um artigo de fé, ainda que possa ser demonstrada racionalmente. Dessa forma, a razão, iluminada pela fé, torna-se capaz de apreender, ainda que de modo limitado, os vestígios de um Criador. Aqui estão algumas das nossas referências. E este foi o nosso trabalho, a nossa pesquisa que fizemos com muito carinho. Espero que vocês gostem e até uma próxima oportunidade.